gente! Hoje se encerra o meu projeto de transcrever aqui no meu blog a revista super interessante Especial Meditação. Então, como hoje é o último post e o tema abordado foi o Mindfulness com as crianças, eu resolvi contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o meu filho. Eu fiquei muito contente quando eu peguei essa revista e achei, principalmente essa última matéria do final, que fala dos benefícios da aplicação do Mindfulness com as crianças, o projeto de aplicar a meditação e a salinha da consciência nas escolas, porque é exatamente o que meu filho está vivendo também, né? Coincidência que não existe, a meditação chegou na nossa vida há um ano atrás. Justamente na época que eu comecei a meditar, foi implantado também esse projeto na escola onde meu filho estuda. Mas eu nunca dei muita atenção, eu não entendia direito, sabe? Eu achava que era só técnica de respiração que eles estavam aplicando com as crianças, mas o projeto é sério sim, e os benefícios são super visíveis na sala de aula. Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de conscientizar nós, pais, que nossos filhos são os nossos espelhos, né? Então, assim, não adianta nada a gente ficar cobrando paciência, ficar cobrando as coisas dele se a gente não tá olhando para os nossos fantasmas, para os nossos condicionamentos, né? Eu percebo muito a mudança que eu tive com as crianças desde quando eu comecei a meditar. Não sei se vocês sabem, o meu filho tem TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, eu já gravei até 2 vídeos aqui no YouTube, na qual, assim, estourou mesmo, falando sobre a Ritalina, que era um medicamento que ele utilizou por muito tempo na vida dele. E na verdade eu nunca tinha percebido diferença nenhuma, mas assim, quando a gente descobre um problema e o médico recomenda, fala que é necessário, como que a gente não vai dar o remédio para criança, né? Então meu filho, ele tomou durante 6 anos Ritalina, que nunca fez nenhum efeito, cara. Pelo contrário, sempre tinha alguma reação. Ele ficava muito pior do que o natural dele. Desde novembro eu consegui tirar os medicamentos dele, era um projeto que eu tinha, mas eu percebo que isso andou junto com o meu autoconhecimento, com o fato de eu ter começado a meditar, de estar olhando para dentro, de estar entendendo como que a mente do ser humano funciona. Não é a mente do Felipe, meu filho, é a mente de qualquer ser humano, né? E claro que a dele, por ser uma mente hiperativa, funciona muito mais rápido, com muito mais pensamentos. E se a gente não entender esse fluxo de pensamentos, sentimentos e emoções, a gente dá uma surtada mesmo, não é? Bom, o que eu fiz? Conforme eu fui aprendendo, né, as técnicas de meditação comigo mesmo, por experimento, vendo, na verdade, o mecanismo da nossa mente, eu comecei a aplicar com meu filho também. Eu não consigo ainda fazer ele meditar, é complicado, né, você parar uma criança, mas eu acho que o lance todo aí nem é ficar sentado meditando, é a criança começar a se relacionar com seus próprios sentimentos, né? Eles entenderem que sentimentos vêm e vão o tempo todo e que o lado da dualidade existe sim, né? Existe o bom, existe o ruim e é um fluxo contínuo que vai e vem. Então foi isso que eu comecei a aplicar com os meus filhos. E com o Felipe, os resultados são muito visíveis. Porque muitas vezes eu cheguei na escola e aí tinha um bilhete da professora, né? Que ele não se comportou, que ele ficou agressivo, que bateu nos colegas, que fugiu da sala de aula, por exemplo. E aí, o que eu fazia antigamente? Eu colocava ele no carro, dava um baita de um sermão e falava: Felipe, não pode fazer isso, você fez errado, não pode bater, não pode sentir raiva, não tem que se comportar, tem que ser educado, coisa e tal. Coisa que toda mãe fala, né, pro seu filho. E aí o menino virava uma panela de pressão, porque ele ficava pé da vida, porque ele não conseguia se expressar, ele se calava, aceitava a culpa, né? E era um processo muito contínuo, porque ao invés de eu tentar fazer ele esvaziar, eu fazia ele ficar com mais raiva, encher, entende? Bom, conforme eu fui aprendendo a olhar para dentro, olhar os mecanismos da mente, dos nossos condicionamentos, eu entendi que eu estava sufocando meu filho com tudo isso. Eu estava exigindo, eu estava cobrando, eu estava fazendo ele ficar na negação o tempo inteiro dos sentimentos dele, né? Como algo proibido, como algo próprio que não pode sentir de jeito nenhum, né? Por consequência, ele se culpava e aí desencadeava todo um processo aí, né? De atitudes
Eu comecei, lógico que essa ficha demorou para cair e foi por tentativas. De um tempo para cá, quando eu pego ele na escola, eu converso com ele, eu vejo, por exemplo, se eu fico sabendo que ele causou na escola, ao invés de eu ter aquele comportamento passado, eu chego e falo: Fê, tudo bem? E aí, o que foi? Por que aconteceu isso? Muitas vezes ele não quer falar e eu respeito o espaço dele. Aí eu falo: Fê, você tá com raiva, né? Então assim, quando a raiva passar, ou o que quer que seja que você esteja sentindo, fala com a mamãe que eu vou te ouvir, tá? Então eu vou te respeitar, vou te deixar quietinho. Aí ele fica quieto, tal, coisa e tal. De repente ele começa a falar, eu percebo que ele tá dando abertura, e aí eu tento tocar no assunto de novo. Por quê? O que aconteceu? Por que você bateu no colega? O que o colega fez, né, pra você ficar com raiva? Aí ele começa: não, porque o menino me provocou, não sei o que, não sei o que lá. Conta a versão dele, eu ouço com respeito, sem falar nada, deixo ele falar, deixo ele se esvaziar. Muitas vezes ele tem acesso de raiva e aí esmurra o banco do carro, por exemplo. Eu deixo ele vomitar, vamos dizer assim, todo aquele sentimento reprimido. E depois que ele vomita, que ele fala, não sei o que, eu simplesmente falo assim: Fê, olha só, todo mundo sente raiva. E isso é um sentimento que não é só você que está sentindo. Todo mundo sente, a mamãe sente. Por exemplo, às vezes eu tô aqui no trânsito, um cara me fecha, né? E eu fico com raiva, porque quase bateu no meu carro, o cara tá errado. Mas assim, a mamãe não sai do carro para bater no cara, né? Para fazer show aqui na rua, para dar escândalo. Eu fico com raiva, mas eu sei que a raiva vai passar, né? E eu não tenho controle das atitudes do cara. O cara agiu errado comigo, o problema é dele, vai voltar para ele. A lei da ação e da reação, né, de vai e vem dos sentimentos e das emoções. Eu tento passar para ele que isso passa, que isso vai passar. E faço ele perceber na pele, né, que passa. Aí, por exemplo, ele tá com raiva, eu tô conversando ainda com ele. Aí eu falo: então, Fê, vai passar essa raiva aí que você tá sentindo. Daqui a pouco você vai ver, você não vai mais ter. Aí ele fica quieto, raciocina, coisa e tal. Aí sabe como que criança é, né? De repente já tá feliz, tá falando de outra coisa, não sei o quê. Aí eu volto ele no pensamento. Eu falo: Fê, e aquela raiva que você tava sentindo do teu colega? Aí ele fala: ah, mamãe, passou. Daí eu falo: tá vendo como passa, Fê? Acabou já, respira, tá tudo certo, amanhã é um novo dia, você vai ter uma outra oportunidade, não é? De fazer diferente, de você não ficar reagindo às provocações do teu colega. Não precisa bater nele, sai fora, vai respirar, vai dar uma volta no pátio, né? Ou falar com a professora, existem outras maneiras. Se você já tá irritado, se você tá cansado, nervoso, já tá, né, sentindo que tá meio estressado, pede para ficar na salinha da consciência, né? Dá uma relaxada, uma esticada, uma respirada profunda. Então eu falo isso pro meu filho, né? E tá fazendo efeito, gente. Tanto é que desde novembro ele não tá tomando os medicamentos. E está bem controlado essa impulsividade dele. Ele tinha um transtorno que chamava transtorno oposicional desafiador, o TOD. E ultimamente ele não anda mais apresentando aqueles sinais de oposição, sabe? De negação. Porque eu acho que eu tô deixando ele falar, eu tô deixando ele desabafar. E isso faz muita diferença para todo ser humano, né? Principalmente alguém que tem mais dificuldades. Então, cara, de verdade, a meditação traz benefícios para a vida da gente, para a vida da nossa família, de todo mundo que tá envolvido contigo, né? Não tem como. Porque quando você muda dentro, é uma coisa que, cara, é por experiência, sabe? Não adianta a gente ficar lendo livros de como educar filho, se a gente mesmo não tá se educando. Porque assim, nós temos que educar através do exemplo e não só de teoria, né, gente? Vamos combinar. Porque assim, quando é teoria, ele fica tudo no nível de conhecimento só, não é nada profundo. E quando você sente tudo na prática, você tem a vivência, o seu conhecimento, a sua teoria vai virar sim vivência, né? Vai virar sabedoria. Então não é à toa que a gente fala que é igual Santo Tomé, para ver para crer, sentir na pele. É assim que o ser humano aprende, sabe? Então vamos parar e ser a mudança que queremos ver no mundo, né? Com nossas próprias atitudes, nos corrigindo para a gente estar mais preparado para poder educar os nossos filhos e se dar bem, se relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. Gente, a melhor coisa que vocês, pais e mães, podem estar fazendo para com seus filhos
é buscar o autoconhecimento, é buscar esse caminho espiritual, é querer olhar para dentro, mudar, passar por esse processo de mudança, de desconstrução, de entender como a mente funciona, porque isso vai ser uma cadeia de verdade, porque a partir do momento que você muda também todo mundo que está em sua volta. É uma reação em cadeia, sabe, gente? Então, quanto mais pessoas buscarem o despertar da consciência, o autoconhecimento, eu acredito sim que a gente pode fazer um mundo melhor, né? Partindo de lá de dentro da tua casa, tá? Bom, foi muito legal mesmo esse tempo, que acho que foram uns 2 meses, postando todas as terças-feiras essa matéria da revista Super Interessante Meditação. Os meus posts estão em primeiro lugar lá no Google, se você digitar meditação já vai aparecer. Isso é legal, porque eu acho que quanto mais a gente poder divulgar os benefícios da meditação, mais pessoas vão estar aderindo. E às vezes a pessoa nem está buscando um caminho espiritual, só está buscando uma técnica para aliviar o seu estresse e acaba caindo na meditação. Aí, cara, abriu as portas, porque assim, todas as coisas vêm, né? Então, vamos nos dar a oportunidade de fazer a mudança e vamos transmitir essas mensagens, sabe? Do autoconhecimento, porque se a gente puder plantar um pouquinho assim de paz, né? Uma semente dentro das pessoas, cara, a gente já tá fazendo a nossa parte, sabe? Com a gente mesmo e depois ajudando o outro também. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar a respeito dessa questão, né, de educação dos filhos, de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, meditação, enfim, qualquer assunto relacionado a esse vídeo, manda sua mensagem aqui abaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Vamos trocar figurinha assim, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê!